me lembro bem que a gente falou sobre pesquisa longitudinal e... Não, transversal e longitudinal. Transversal e longitudinal. O que é uma pesquisa transversal? Uma pesquisa transversal é quando você pesquisa uma coisa num determinado intervalo de tempo curto. Por exemplo, no dia de hoje, qual que é a opinião das pessoas sobre os evangélicos? Então você bota um batalhão de pessoas na rua e aí você tem um instantâneo do que as pessoas pensam sobre os evangélicos no Brasil. Isso é uma pesquisa transversal. Uma pesquisa longitudinal seria fazer isso repetitivamente até nós chegarmos a um período, digamos, de 3 anos. E então nós vamos ter um conhecimento da evolução do pensamento das pessoas sobre os evangélicos durante toda essa extensão de tempo. Enquanto nós estamos adorando aqui, o Espírito Santo me falou, a igreja ela não pode ser uma estrutura, uma entidade de ação transversal apenas. Ela tem que ser uma instituição divina com ação longitudinal. Como assim? Nós vamos ver isso em alguns textos. Se eu não me engano, está em Hebreus 10. Talvez a gente, por causa da subtaneidade da situação, nós vamos fazer algumas pesquisas aqui juntos. Então, vamos para Hebreus, capítulo 10. É aqui. Hebreus 10, 25. Vamos um pouquinho antes já. Hebreus 10, 23. Mantenhamos firmemente, sem duvidar, a confissão de nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Estando atentos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e nas boas obras. Sem abandonarmos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos mutuamente, ainda mais agora que vedes que o dia está mais próximo. E aí ele continua falando algumas coisas bastante pesadas, que se nós pecarmos deliberadamente, nós vamos acabar caindo em condenação, que Deus é um Deus terrível para se cair na ira dele. Horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, né? Mas não é isso que eu quero focar agora. E muitos pastores usam esse texto, e eu já usei também, para dar bronca no pessoal que começa a deixar de frequentar os cultos, para dar bronca no pessoal que começa meio que se afastar dos outros. E é pior quando se faz no púlpito isso, porque daí você está batendo com o chicote em quem sempre vem, né? E não naqueles que quase não vêm. Também não é o meu intento usar o púlpito como um chicote. Então, não é essa a minha intenção. Vamos então entender um pouquinho. Como que uma igreja pode ter uma ação transversal? Ou seja, momentânea. Quando nós evangelizamos, por exemplo, você está indo através, cortando através, você está entrando na sociedade, quando você leva pessoas a Jesus Cristo. Aliás, era o tema da minha mensagem hoje, sobre deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quando você entra na sociedade, leva pessoas a uma decisão por Jesus Cristo, é uma ação transversal. Transversal porque foi uma decisão momentânea. A pessoa passou da morte para a vida e ela é muito necessária. Sem a ação transversal, você não tem a ação longitudinal. O problema é que nós vivemos uma sociedade que é um bocado diferente
da sociedade de anos atrás. E isso o Espírito Santo começou a me ministrar. Um mal da nossa sociedade hoje é que a sociedade é líquida. O que significa uma sociedade líquida? A sociedade líquida é aquela sociedade que escorre por todos os lados. Você já tentou, por exemplo, as mulheres quando lavam a calçada, por enquanto está proibido, né, por causa da seca, mas com as mulheres quando lavam a calçada, aí elas tentam tirar aquela água que se acumula naqueles cantos. Aí você passa o rodo, a água vai junto com o rodo, mas ela escapa para o lado e volta para o mesmo lugar. E você precisa fazer várias vezes até convencer a água a sair daquele lugar. Ok? Então, a ação transversal é a primeira passada do rodo. A ação longitudinal é fazer isso várias vezes até que a água saia. A nossa sociedade é líquida no sentido de que ela escorrega pelos dedos. Já tentou segurar a água na mão? Você consegue, se tiver uma mão grande que nem a minha, até conseguir uma colher de água aqui na mão. Mas a maioria da água vai escorrer entre os dedos. E as pessoas, hoje em dia, escorrem pelos dedos por algumas razões. Primeiro, porque nós vivemos uma sociedade que, pela primeira vez na história, é uma sociedade de 7 bilhões, acima de 7 bilhões de seres humanos. O que significa isso? Vamos pegar pontos radicais. Imagine Adão e Eva. Quantas opções para a esposa Adão tinha? Nenhuma, né? Era só Eva. Não tinha nenhuma, a não ser que ele procurasse algumas opções mais extravagantes, que graças a Deus ele não fez, né? Amados, a única opção que ele tinha era Eva. Já os filhos de Adão e Eva tinham mais opções. Já na época de Abraão, havia milhões de pessoas sobre a terra. Menos que a população do Brasil. A terra inteira. Então você imagina, as opções eram ainda poucas. E as pessoas, por causa disso, por causa da dificuldade de deslocamento, por causa da dificuldade de comunicação à distância, elas permaneciam no mesmo lugar e desenvolviam uma história naquele lugar. E elas se formavam naquele mesmo lugar. Como hoje nós vivemos numa sociedade cosmopolita, ou seja, existem gente de todos os credos, raças, cores, ideologias, o que você puder imaginar existe na porta da tua casa, na esquina. Existem pessoas, diferentes pensamentos na internet, você acessa tudo tão imediatamente que quando um pastor prega, ele está pregando para pessoas que estão se alimentando de tudo que possa imaginar, desde teólogos firmes e estáveis, como Augusto Nicodemos, como o Luciano Subirá, como existem pessoas que estão ouvindo pregador coach, que nem recentemente eu vi, fiquei escandalizado, um maluco de um pastor pregando que nós somos o centro de Jesus. Então, nós temos essa pluralidade. Também a facilidade de se desvencilhar, por exemplo, se eu me queimo com vocês, basta eu me mudar para outro bairro e começar tudo de novo. Cidade interior não é assim. Cidade interior, se você queima o nome, teu nome está queimado em toda a cidade. Mas em cidade grande como Curitiba, com 3,2 milhões de habitantes, queimei o meu filme aqui, corto o relacionamento com todas as pessoas com quem eu queimei o filme e vou tentar a sorte em outro lugar. Fica fácil. E assim, hoje em dia, os relacionamentos são descartáveis. As pessoas têm cada vez mais relacionamentos rápidos e descartáveis. Eu observei isso na internet. Por eu ter o meu domínio de e-mail, Pastor Josias, costumeiramente, pessoas vêm até mim pela internet e pedem aconselhamento.
Fica tudo lindo e maravilhoso enquanto eu afago a pessoa. Só que eu não sou de afagar sempre. Uma hora eu pego no pé. Uma hora eu começo a detectar falhas de caráter, eu começo a apontar para essas falhas de caráter. O que acontece? Tesoura nele. Deu uma de louco, saiu a grega, né? A egípcia. Não converso mais com ele, não me interessa mais. Entendeu? Então a questão é, uma das coisas que eu observo, que por essa transversalidade, essa facilidade de você estabelecer novas conexões instantâneas, você está perdendo a longitudinalidade, é assim que se fala? Porque nós acabamos não construindo histórias com as pessoas. Por exemplo, eu me alegro muito com algumas fisionomias aqui com as quais eu já coleciono anos e anos de ministério. Por quê? Porque essas pessoas, elas brigaram comigo, me perdoaram, algumas vezes eu as perdoei. Elas se irritaram comigo, me perdoaram, algumas vezes eu tive que perdoá-las. Elas não pularam fora do barco. Estão aí. E o resultado, gente, está na minha vida e na vida de vocês. Por quê? A Bíblia diz, assim como o ferro se afia com o ferro, assim um homem é o rosto do seu amigo. Como é que afia ferro, Ricardo? Acariciando? Beijinho? Aquela maquininha que gira assim, não, uma pedra, você põe, vamos fazer um carinho, você sai faísca, né? Dá essa pecada no dedo. Gente, assim é afiado o ferro. Em outras palavras, relacionamento é doído. Lixa, arde, dá atrito. Queridos, mas é aí que está a grande sabedoria do ser igreja. A igreja não pode ter uma ação momentânea, tipo um momento mágico. Muitas pessoas pensam que ser cristão é chegar num culto, receber uma oração e todos os seus problemas são resolvidos. Nunca desrespeita o processo. Por isso diz, não deixemos de nos congregarmos. Por quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando vocês leem esse texto estimular, vamos lembrar que eu já falei uma vez, a palavra grega para estimular é paroxismos. Pesquisa no dicionário, paroxismo é ligado a um acesso de fúria. Paroxismo é um acesso de fúria que pode te levar a ter um ataque de infarto. Sabia disso? Na nossa linguagem hoje. E Paulo diz assim, considere o teu irmão para deixar ele tão furioso que ele vai amar e fazer boas obras. Em outras palavras, perturba ele. Perturba ele até que ele rompa com aquilo que está travando a sua vida. E como é que você vai fazer isso quando uma sociedade está descartando relacionamentos porque não agrada mais? Porque de repente eu me cansei da brincadeira. Tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Você estava próximo para Paulo? Para nós está nas portas, né? Já estão ouvindo barulho? Pedindo para abrir a porta? Os passos no quintal já estão aí. Amados, nós precisamos entender que a obra da igreja não é só transversal. Sim, precisamos avançar, precisamos ganhar muitas pessoas para Jesus Cristo. Precisamos
levar as pessoas a tomar uma decisão que vai decidir a sua eternidade. Isso é muito importante e, como eu já disse, não existe a transversalidade, a longitudinalidade, não existe como você desenvolver um trabalho a longo tempo sem que você tenha um trabalho abrangente. Ou seja, você primeiro precisa ter pessoas para depois trabalhar na vida delas. Não adianta nada eu querer fazer um trabalho a longo prazo e não ter ninguém aqui. Ok? Então, isso é muito importante e nós começamos a entender a necessidade de nós escrevermos história. Agora, uma coisa importante para você. Você não cresce espiritualmente pulando de igreja para igreja. Indo uma hora aqui, uma hora lá, uma hora no outro. Você não cresce espiritualmente sem ter relacionamentos com pessoas, no mínimo, tão maduras quanto você. Que tenham a mesma busca de Deus. No mínimo, porque, de preferência, você deve buscar relacionamento também com pessoas mais maduras, mais experientes, que vão colocar juízo na sua cabeça. Gente, eu não ando sozinho como pastor, porque eu sei que eu faço burrada, fácil. Eu ando com pessoas que, no mínimo, têm a mesma caminhada que eu, para que os olhos de outro me vejam e às vezes apontem falhas, e digam assim, cara, aqui você precisa corrigir. E invista na sua vida em relacionamentos. Por isso a vida na igreja é importante. Amados, vamos pensar um pouquinho. Você tem uma família, você tem filhos. Como os seus filhos vão desenvolver relacionamentos significativos com pessoas do reino de Deus se nós não nos fixamos em lugar nenhum? Uma das coisas que o Espírito Santo está me dizendo para resgatar, gente, é o senso de igreja como família de famílias. Nós estamos comprometidos uns com os outros. A Bíblia diz que há amigo mais chegado que um irmão. Agora, pensa um pouquinho. O Manuel tem uma cruz grande para carregar, porque ele vai ser meu irmão para o resto da vida. Né? Eu sou irmão dele, sou irmão dela. Daqui a 50 anos não vai dar, né? Daqui a 20 anos, se todos nós estivermos vivos, adivinha que nós vamos ser? Irmãos. Morremos. Adivinha o que nós vamos ser? Irmãos mortos, mas vamos estar sendo irmãos do mesmo jeito. Vivos na eternidade, mas aqui, biologicamente mortos. Né? Entendeu? Então não tem como. É indissolúvel esse laço de sangue. Agora, pensa um pouquinho. Numa sociedade onde os relacionamentos são descartáveis, o que acontece é que as pessoas se desvencilham umas das outras ao menor sinal de contrariedade. E perdem com isso uma bênção, porque é justamente aquelas pessoas que conhecem o melhor e o pior de você e não desistem de você que são importantes. Porque, amados, eu posso impressionar pessoas que não me conhecem profundamente. Eu posso mostrar como toco bem piano, posso mostrar como tenho várias habilidades, posso deixá-las entusiasmadas. Nossa, que cara legal. Posso falar legal com elas, contar umas piadas divertidas, ser cativante por um tempo. Mas a Keren, que convive comigo debaixo do mesmo teto, 34 anos, ela vai dizer, eu conheço o outro lado, Josias. Eu conheço o Josias mal-humorado, conheço o Josias inseguro, conheço o Josias briguento. Ele vai falar várias coisas. Mas eu não desisto dele por causa dessas características. Ele continua sendo meu marido.
Ora, agora, veja, como é que nós íamos poder construir alguma coisa sólida, ter filhos amadurecidos, se não fosse o fato de que nós enfrentamos tanto o lado doce quanto o lado amargo da vida juntos. Criamos uma história. Percebe que nós vivemos numa sociedade que não cria histórias de relacionamento? Por isso, aqui esse texto está dizendo, não nos deixemos, porque é a convivência que vai nos levar à maturidade. Muitas vezes minhas mãos estavam fraquejando, minha esposa me ajudou, Ricardo, Arno, o seu Gilberto me ajudaram a manter as mãos firmes. Outros irmãos, o carinho de vocês me dá ânimo para continuar mesmo com as dificuldades. E é recíproco. Percebe, então, que as pessoas que têm relacionamentos curtos e fugazes, elas não têm raiz e não têm solidez. E aí o texto fala que muitos deliberadamente caem em pecado. Por quê? Porque não tem um irmão com quem se atritar. Porque não tem alguém que possa pegar no pé e dizer, cara, conserte isso aqui antes que dê ruim. Muda isso aqui antes que você se arrebente e arrebente outros. Essa é a ação longitudinal da igreja. Pessoas que te conhecem muito bem, que te viram crescer muitas vezes, olham para você e dizem assim, eu conheço teus lados lindos e gloriosos, mas conheço teu lado podre também. E quer saber uma coisa? Eu te amo do mesmo jeito. E eu vou pegar no seu pé, sim, porque eu te amo. Para fazer você crescer. Mas saiba que nós estamos juntos. Percebeu a diferença? Então cuide com essa nova onda, quer dizer, não é tão nova assim, mas desde que a humanidade se tornou uma aldeia global, especialmente por causa da internet, é muito fácil ter relacionamentos rápidos e superficiais. Mas você precisa de uma comunidade onde você permanece, persevera, a palavra que diz persevera, e cria uma história onde você conhece, onde você é conhecido, onde as pessoas te viram nos piores momentos e não desistiram de você, onde as pessoas te viram nos melhores momentos, mas não ficaram só te bajulando. Pelo contrário, celebraram com você. As pessoas que realmente podem celebrar as tuas vitórias são aquelas que estiveram do teu lado quando você estava derrotado. Essa é a verdade. Para celebrar a vitória, vem uma multidão. Para chorar do teu lado, 4 ou 5. E isso é uma coisa importante, querido. Valorize ser parte de uma comunidade permanente. Não fique procurando as melhores opções. Curitiba, por exemplo, tem um menu bastante grande. Se você quiser, você pode passar o ano inteiro indo de evento em evento. Mega evento, igreja grande, cultos sensacionais, cantores gospel, pregadores badalados. Tem para todos os 53 domingos do ano. Se tiver um pecado predileto, vai encontrar uma igreja que apoia ainda. Se você quiser, tem igreja assim que o pastor ele é mais diferente, assim, né? E ele apoia essas coisas assim. Amado, igreja sólida. Primeiro, igreja não se escolhe. Você pede para Deus, Deus, onde você quer que eu te sirva? Segundo, igreja é o lugar para você crescer, amadurecer, envelhecer, ver teus filhos se tornarem adultos. Oi?
Eventualmente Deus leva um para um lugar, outro para outro. Mas se entenda, amados, que a necessidade de vínculo é importante. Vamos lá para Atos. Eu vou ficar só nesses 2 textos, teria vários outros, mas daí nós vamos fazer pesquisa demais, e aí a mensagem deixa de ser dinâmica. Como nós temos tempo curto, precisamos ser rápidos. Atos 2, o famoso Atos 2, 42. Acho que é isso, 42. Exatamente. Olha de novo a mesma palavra. E perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Não é tamanho de cabelo, tipo de roupa, mas é santidade, busca ao Senhor. Jesus Cristo é o centro de tudo. Nós não somos o centro de Jesus. Jesus é o centro de nossas vidas. Nós somos periferia. Nós somos o Zé Ruela que foram convidados para a festa, nem deviam estar lá. Então, nós somos os penetras, digamos assim, entre aspas, se não fôssemos convidados por Jesus. E olha só, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no que mais? Na comunhão. Comunhão. O que é comunhão, gente? Palavra no grego, koinonia. Certo? Comunhão é você ter tudo em comum. Como é que você tem coisas em comum? Quando vocês têm uma história em comum, quando as minhas coisas abençoam a vida de outros, quando as coisas dos outros abençoam a minha vida, e nós temos o quê? O repartir do pão. Gente, tem 2 maneiras de nós falarmos sobre repartir do pão. A ceia do Senhor, mas a ceia do Senhor é um ato simbólico que veio a partir de uma coisa comum, refeição. Partir do pão é comer junto. Qual foi a última vez que você convidou um irmão, uma irmã em Cristo, da igreja, para comer na sua casa? Para estar junto com você? Qual foi a última vez que você gastou tempo para sentar, porque na mesa você para e ouve? Uma outra coisa que está acontecendo, vi muito isso no norte do Paraná. As pessoas, elas almoçam não em pratos, em bacias. É muito engraçado isso. Havia casa onde as pessoas almoçavam em bacias. Pegavam uma bacia, punha a comida lá dentro, tipo assim, né? Com a colher. Mas um sentava na porta, o outro ia para o quarto, o outro ia lá para os cafundó do Judas, final do quintal. Cada um comia no seu cantinho. É tão bom quando você monta uma mesa, deixa ela bonitinha, todos ao redor da mesa. Nós temos até uma regra que recentemente estabeleci: assuntos problemáticos não se conversam na mesa. Na mesa não é lugar de dar bronca, de resolver pepino. É o lugar de apoio, de bem-estar, de comunhão. E ali cada um fala sobre as coisas que tem passado, tem experimentado, e a unidade. Esse estar juntos ao redor da mesa é muito importante. Ao redor da mesa é lugar de aliança. Então, queridos, eu queria terminar com isso. Sabe que muitas pessoas, por causa da rapidez dos seus relacionamentos, está perdendo a bênção da permanência dos relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamento. Com Deus você não pode ter um relacionamento rápido, tipo amizade de internet, tipo dar um like para Jesus. Ô, gente, vamos dar um like para Jesus hoje? Deus não está interessado no seu like. Deus está interessado no seu coração. E Deus está interessado em escrever a história dele no teu coração. E a história dele passa pela igreja dele. Por isso, não jogue tudo para o alto quando as coisas não estão do jeito que te agrada. Quando às vezes o teu irmão na fé, com quem você convive há muito tempo, tem um quiprocó contigo, às vezes pega no seu pé e doeu. Dói, né? Você
Afiado dói. Mas eu garanto para você, se você persistir, você vai se ver depois na outra ponta, maduro, experiente, estável, e vai colher bênçãos na tua família, bênçãos na tua descendência, porque eles vão crescer conhecendo estabilidade e compromisso. E você vai ter uma descendência abençoada. Então, querido, eu queria deixar isso. Cuidado com o excesso de opções que a sociedade moderna oferece. Todas fugazes, fogos fátuos. Quando Deus te coloca num lugar, aceite o compromisso e se comprometa de verdade, para o que der e vier. É como casamento. Tantos divórcios, diz que está quase na margem de 1 para 1. Um casamento, um divórcio. Em vez disso, como é que você vai construir uma família se você desiste do casamento na primeira dificuldade que tem? Como é que você vai criar um relacionamento conjugal verdadeiro sem passar pelos tempos bons, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na alegria ou na tristeza? Que seja também assim com a igreja onde Deus te pôs. Que essa seja a tua casa. Eu espero que esse seja o lugar onde você cresce, amadurece e constrói algo sólido de valor eterno. Vamos ficar em pé e orar? Deus querido, obrigado por essa palavra, que essa palavra entrou, Senhor, de atravessado com o que eu tinha pensado em ministrar, mas eu sei que veio do Senhor e eu te agradeço por isso. Eu sei que ela tem sentido profético na vida de alguns, porque eu sinto a urgência profética de dizer isso. E nos ajuda, Senhor Deus, não sermos superficiais, como essa sociedade nos ensina a ser, mas sermos pessoas de relacionamentos intensos e profundos. Sejamos pessoas, ó Deus, que escrevem histórias tanto com as outras pessoas, como na vida de outras pessoas. Ó Deus, nos ajude a ser bênção nessa terra, a termos uma ação transversal, ganharmos muitos para Jesus, mas temos também uma ação longitudinal, acompanharmos essas vidas ao longo da sua existência, para que elas se tornem bênção na terra e motivo de adoração a Ti. Em nome de Jesus, amém.